A matemática das cordas, o cavaquinho, o violão. Como resolver um problema de primeiro grau através de um sistema de equação? Como que isso cai nas provas do Enem, nos diversos concursos do Brasil? Eu sou o professor Alexandrino. Nesse vídeo nós vamos mostrar com qualidade e te ensinar com detalhes e passo a passo sobre tudo isso. Será show de bola! Veja só com a gente! Vamos então responder a primeira questão? Olha só. Na maior banda de Aracaju, há violões de 6 cordas e cavaquinhos de 4 cordas, num total de 11 instrumentos e 52 cordas. É correto afirmar que o número de violões e de cavaquinhos nessa ordem é 7 e 4, ou 6 e 5, 5 e 6, 4 e 7, 3 e 8. Precisamos descobrir quantos violões, quantos cavaquinhos, ok? Vamos devagar. Eu preciso fazer duas equações aqui, duas informações. Uma para o número de instrumentos e outra para o número das cordas, tá? Número dos instrumentos, vamos colocar aqui. Quantos instrumentos são? No total, são 11 instrumentos. Vamos dizer o seguinte, violões, vamos dizer que é V violões que nós temos, mas o número de cavaquinhos, C cavaquinhos. Vamos chamar V a quantidade de violões, C a quantidade de cavaquinhos, tá bom? Esse eu quero que seja 11. Mas vamos fazer a equação do número de cordas. Ele diz que são 52 cordas. Quantas cordas, Alexandrino, a gente vai ter de violão e quantas cordas de cavaquinho? Vamos com calma. Se eu tenho um violão, são 6 cordas de violão. 6 vezes 1. Se eu tiver 2 violões, vai ser 6 vezes 2 cordas de violão. Se eu tiver 3 violões, eu vou ter 6 vezes 3 cordas de violão. Concorda? E se eu tenho V violões, aí eu vou ter 6V cordas de violão. Vou botar aqui, ó, 6V é o número de cordas de violão. Se eu tiver um cavaquinho, vai ser 4 vezes 1 cordas. Se eu tiver 2 cavaquinhos, 4 vezes 2 cordas, porque cada cavaquinho tem 4 cordas. Se eu tiver C cavaquinhos, eu vou ter 4C, 4 vezes C, concorda? Esse é o número de cordas de cavaquinho e esse de violão. Pessoal, e aí nós estamos diante de um sistema de equação, mas eu não quero assim, por exemplo, V e 6V. Era bom que fosse 6V e 6V. E a gente trocava o sinal para cortar. Se lembra da aula anterior? O que é que eu faço para isso aqui ficar 6V? Só para que seja igual a esse, não é? Só é multiplicar por 6. Vamos multiplicar a linha toda por 6, tá bom? Então nós vamos pegar essa primeira equação e vamos multiplicá-la, tá? Isso aqui tudinho eu vou multiplicar por quanto? Multiplicar por 6. Olha como vai ficar fácil. Isso aqui vezes 6, 6V. Isso aqui vezes 6, 6C. Isso aqui vezes 6, 66. E isso aqui eu posso repetir, não preciso mexer. 6V mais 4C igual a 52. Mas Isaías, eu gostaria que fosse um mais e o outro menos. Não tem problema, só é trocar o sinal de uma ou de outra. Vamos trocar o sinal. Quando você trocar o sinal, isso aqui que é mais passa a ser quanto? Menos. Isso aqui que é mais passa a ser quanto? Menos. Isso aqui que é mais passa a ser quanto? Menos. Troquei o sinal, não tem dificuldade. E olha agora, esse com esse, posso cortar sem problema. Cortei, dá 0. E eu tenho apenas uma incógnita. 6C tirando 4C, 2C,
é igual a 66, tirando 52, eu tenho aqui 14. Pessoal, se 2 vezes C é 14, o C vai ser 14 dividido por 2, 7. C é 7. 7 o quê? Cavaquinhos. Ok? Esta é a resposta que a gente tem para o número de cavaquinhos. Mas o problema não quer só o número de cavaquinhos. Ele pergunta, qual é o número de violões e de cavaquinhos? Ora, se são 7 cavaquinhos, no todo não são 11? No todo são 11. Eu sei que juntando um com o outro tem que dar 11. Só é pegar a equação normal. V mais C é igual a 11. Quem é o número V? Quero achar. Mas quem é o número C? É 7. Vai ser igual a 11. Aí eu sei que o V vai ser 11, tirando os 7. Não é verdade? Para completar os 11. Aí vai ser 4. Esta é a nossa resposta para o número de violões. Não é difícil de forma alguma. Olha que coisa simples. Quantos violões? Primeiro ele quer saber número de violões. Nessa ordem, vai ser 4. 4 violões e 7 cavaquinhos. 4 e 7 é a nossa resposta. 4 e 7 seria a alternativa D. D de dado. Entendeu mesmo? Simples assim. E aí, vamos à segunda questão? Igualmente maravilhosa. Preste atenção. Um músico tem em sua oficina contrabaixos de 4 cordas e banjos de 5 cordas, num total de 21 instrumentos e 97 cordas. O número de banjos que esse profissional possui é 13, 12, 11, 10 ou 6. Vamos descobrir o número de banjos? É interessante a questão. De novo, a gente precisa montar a equação do número de instrumentos, e ele diz que são 21 instrumentos. E do número de cordas, ele diz que são 97 cordas. Tá certo? 97. Então vamos devagar. O que é que eu faço para montar a equação dos instrumentos? Quantos contrabaixos? Vamos chamar de C, é o número de contrabaixos. Quantos banjos? Vamos chamar de B. B é o número de banjos. Então você vai concordar que C mais B tem que ser 21. Número de contrabaixos mais o número de banjos, 21. Ok? E agora, para montar a equação do número de cordas, o que é que eu faço? Se eu tenho 2 contrabaixos, por exemplo, eu vou ter 4 vezes 2 é o número de cordas. Porque cada contrabaixo tem 4 cordas. Se eu tiver 5 contrabaixos, eu vou ter 4 vezes 5 cordas de contrabaixo. Concorda? Se eu tenho C contrabaixos, eu vou ter 4 vezes C. Então, 4C é o número de cordas de contrabaixo. Mais o número de cordas de banjo. Se eu tiver 2 banjos, eu vou ter 5 vezes 2 cordas de banjos. Porque cada banjo tem 5 cordas. E se eu tiver B banjos, aí eu vou ter 5 vezes B. 5B é o número de banjos que eu vou ter. E aí está pronta a equação dos instrumentos e a equação das cordas. O que eu faço agora, Alexandrino? Eu queria que fosse 4C, 4C, para ficar igual. Não há problema, só é multiplicar por 4. Agora tem que ser a linha toda. Está bem lembrado da aula anterior? A linha toda. Vamos multiplicar tudinho por 4. Ponto final. E aí eu vou escrever isso aqui embaixo, multiplicado por 4, ok? Como é que vai ficar? C vai ficar 4C. B vai ficar 4B. 21 vezes 4 vai ficar 84. Isso aqui eu não preciso mexer. 4C, que o que eu quero é que estejam iguais. Mais 5B, ele diz que é igual a 97.
Tá faltando só uma coisinha. Era bom que fosse 4C e menos 4C, um mais, outro menos. Não há problema, só é trocar o sinal de uma dessas carreiras, ou a de cima ou a de baixo. Vamos trocar então aqui, mais, eu vou trocar para menos, mais vira menos, mais vira menos. Pessoal, fizemos a parte mais importante. Vamos somar então? Esse é o método da soma. Quando eu fizer esse mais esse, vai cortar. Morreu por completo. E eu tenho apenas uma incógnita, B. E aí, menos 4B mais 5B? Ora, se eu tenho 5B, tiro 4, eu fico apenas com um B. Aí eu tenho aqui B, que é o número de banjos, vai ser esse menos esse. Como é que fica? 97 menos 84, 13. Pessoal, que legal! Nós acabamos de identificar que na oficina desse músico tem exatamente 13 banjos. Esta é a quantidade de banjos que ele tem, 13. E a nossa alternativa seria a letra A. A de amor. Entendeu mesmo? Simples assim. Vamos à última dessa feita, é uma questão do Enem, uma questão simplesmente espetacular. Observa comigo. Sabe-se que as aranhas possuem 8 patas e as borboletas 6. Um certo estudante de zoologia, colecionador tanto de aranhas quanto de borboletas, possui 37 exemplares, que totalizam 136 pares de patas. Lembre-se, pares de patas, tá certo? O número de borboletas que ele possui é 25, 24, 21, 17 ou 12. Vamos descobrir quantas borboletas? De novo, com calma, com tranquilidade. Vou montar a equação dos exemplares. Quantos exemplares? Ele diz que são 37 exemplares. E vou montar a equação das patas, tá bom? Vamos dizer que ele diz que são 136 pares de pata. Cuidado, cuidado, cuidado. Não são 136 patas, mas 136 pares. Então vamos multiplicar por 2, 272 patas. 272 patas. Tá certo mesmo? Então vamos devagar. Como é que eu escrevo a equação dos exemplares? Existem aranhas, vamos dizer que A é o número de aranhas. E borboletas, vamos dizer que B é o número de borboletas. Então você vai concordar que A mais B tem que ser os 37. E agora, para escrever a equação das patas, vamos com calma. Cada aranha tem 8 patas. Então, se eu tenho 2 aranhas, eu vou ter 8 vezes 2 patas de aranha. Se eu tiver 5 aranhas, eu terei 8 vezes 5 patas de aranhas. Como eu tenho A aranhas, eu vou ter 8A. O número de patas vai ser 8A. Concorda? Número de patas de borboletas. Cada borboleta são 6 patas. Se eu tenho B borboletas, eu vou ter 6B patas de borboleta. Não é fácil? Gente, estamos com a nossa equação montada. Mais uma vez, eu preciso que seja 8A e 8A, para ficar igual. Multiplica tudo isso aqui por 8, vezes 8. Simples demais. Vezes 8. Vou escrever aqui embaixo, tá certo? Vamos multiplicar tudo por 8. Isso vezes 8 vai ser assim, 8A. Isso aqui vai ser 8 vezes B. Isso aqui é B, tá certo? Igual a isso vezes 8. Multiplicando 37 vezes 8, você vai encontrar 296. Vamos colocar aqui, 296 patas. E aqui embaixo eu vou ter aqui, ó, 8A, 6B,
e aqui 272. Está acompanhando direitinho? Alexandrino, eu queria muito que fosse mais e menos. Troca uma carreira dessas, tá bom? Vamos trocar essa de baixo? Pode ser qualquer uma. Aqui era mais, vou escrever menos. Aqui era mais, vou escrever menos. Aqui era mais, vou escrever menos. Como ficou fácil? De novo, mãos à obra. Vamos somar. Esse mais esse morreu. Acabou-se a letra A. Esse daqui, juntando com esse, vai ser 8B menos 6B, 2B. Tá bom? E esse aqui, 296, tirando 272, aí eu vou ter 24. 24. Pessoal, que coisa simples. 2B vale 24. O B vai ser igual a 24 dividido por 2. E eu sei, indubitavelmente, que o número de borboletas vai ser esse por esse, que vale 12. Meu amigo, que questão maravilhosa! Quantas borboletas há na residência desse estudante de zoologia? Exatamente 12 borboletas. E aí a alternativa seria a letra E. E de esperança. Entendeu mesmo? Simples assim. E aí, você gostou? Deixa então o seu like, os seus comentários, acione já o sininho, compartilhe com seus amigos os nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito, então inscreva-se já, inscreva-se agora, para que o canal continue crescendo. Matemática simples assim. Eu te espero no próximo.